Bom dia novamente, agora gravando. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer o Diego, que é o professor titular desse mês e me deu generosamente esse espaço para uma aula especial sobre política, uma rapidíssima aula, porque a gente tem 25 minutos para conversar, mas eu acho que é importante a gente ter assim um geral e ajudar a gente na eleição. Eu tenho uma certa formação no campo da política, porque eu fui assessor parlamentar, então eu trabalhei na Câmara Municipal de São Paulo, fui assessor de um vereador, e desse vereador virou deputado estadual e fui para a Assembleia Legislativa do Estado. Então eu fiquei mais ou menos 3 anos assim nesse trabalho. Passando por campanha eleitoral, passando por dia a dia do mandato e tal. Então foi uma experiência interessante. E aí eu estudei ciência política na escola da Alesp e fiz uma pós-graduação em psicossociologia da juventude e políticas públicas, né? Que trabalhava mais como a política pública chega na sociedade e especialmente na vida dos jovens e adolescentes. Então, eu tenho uma certa experiência, também dei aula num centro de altos estudos de política e cidadania que a gente criou alguns anos atrás para a Convenção Batista do Estado. Rolou algumas turmas e depois o projeto acabou parando. Então, eu tenho alguma experiência política e talvez, justamente por essa experiência, eu tenho bastante cuidado para falar sobre o tema, né? Então eu provoquei com o tema da aula em quem Jesus votaria nessa eleição, e a resposta de partida é não sei. Eu não ousaria a heresia de dizer em quem Jesus votaria. Embora eu ache que essa pergunta é uma pergunta que pode ser uma boa referência, não para a gente afirmar em quem Jesus votaria, mas para a gente considerar em quem nós devemos votar, né? Então, ou seja, olhando para Jesus, olhando para o que está descrito nos evangelhos a respeito de Jesus, em quem ele votaria, né? Então, eu acho que é essa a reflexão que eu quero provocar de início. Agora... Eu não sei quem ele votaria, mas baseado no episódio que tem, eu acho que daria umas cadeiradas. lá ele deu umas chicotadas, né? Então, só que daí, sei lá, da Atena e tal. Mas enfim, então eu entro nesse assunto com muito cuidado, porque eu sei também que nos últimos anos a chamada polarização política entrou muito forte em algumas igrejas e até em algumas denominações. E na minha opinião foi muito negativo para a vida da igreja, essa mistura sem ter uma certa crítica e sem ter um certo distanciamento entre igreja e política e partido e eleição e tal. Então, eu entendo a influência de uma coisa na outra, ou seja, a influência política afeta totalmente a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa fé. Afeta também o jeito que a gente vota. Então, essas afetações, elas são fundamentais e não tem como sair delas. Mas é bom que a gente também se organize e organize as coisas no seu devido lugar, né? E um princípio batista fundamental é a separação de igreja e Estado. Então, na nossa história, sempre foi fundamental 2 coisas dentro do campo político. Ou talvez 3 coisas que a gente pode pensar. Separação de igreja e Estado, ou seja, a gente não quer o Estado interferindo na igreja, e não necessariamente a igreja interferindo no Estado, em ambientes separados. Nós acreditamos em democracia, então os batistas historicamente são desde seu início democráticos, então a democracia para nós é um valor desde sempre. E terceiro, a liberdade de consciência individual. Então a gente sempre vai respeitar as pessoas e as suas liberdades de consciência. É por isso que vocês jamais ouvirão da minha boca, e não deveriam ouvir da boca de nenhum líder batista, em quem você deve votar.
por respeito à sua consciência, por respeito à sua liberdade, por respeito ao Espírito Santo que a gente acredita que habita em você e que te fornece as informações para você tomar a sua decisão, né? Então, o que eu gosto e quero fazer hoje aqui como pastor é oferecer alguns princípios de reflexão para que no domingo que vem a gente vote o mais consciente possível. Então, essa é uma coisa. A outra coisa sobre eleição ainda é considere que, por mais informações que a gente tenha sobre o cenário político da nossa cidade e sobre os candidatos, nós nunca sabemos tudo. Então é preciso, de um lado, buscar as informações para ter a melhor decisão. Então, buscar, ler, assistir, ouvir podcast, pesquisar em fontes diferentes e tal. É importante, mas a gente precisa reconhecer que mesmo que a gente faça buscas minuciosas sobre a vida de cada um dos candidatos, ainda assim não daremos conta de saber tudo. Porque as coisas têm filtro. As notícias têm filtro dos seus veículos de notícia, as pessoas filtram o que elas querem mostrar, o que elas não querem. Então tem muitos filtros e muitas camadas. E ainda que a gente descubra e que a gente pesquise 90% da vida da pessoa, ainda assim o resultado do mandato dela ainda pode ser muito diferente da vida dela até aqui. É lógico que quando a gente pesquisa a vida da pessoa e a gente vai entender ou imaginar que o mandato dela vai ser um resultado dessa construção de vida se ela for uma pessoa minimamente coerente. Então, claro que é uma dica, né? A gente estuda o histórico da pessoa, a vida da pessoa, e a gente fala, bom, a pessoa com essa vida, com esse histórico, com essa formação, com essa trajetória, acho que o mandato dela vai gerar resultados parecidos ou nessa direção que ela está construindo a vida. Mas ainda assim isso não é garantia, né? Porque a gente pode construir uma vida até aqui hoje e a partir de amanhã tomar um outro rumo completamente diferente, de decisões diferentes, etc. Então, nada é garantia absolutamente de nada. E aí é por isso que o princípio bíblico fundamental, quando a gente pensa em eleição, está nas palavras de Jesus. Dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E com isso, eu digo, nunca considere nenhum candidato Deus. Todos os candidatos são César. Deus é um só. E o que significa eu dizer que todos os candidatos são César? Eu não estou dizendo que todos os candidatos são necessariamente ruins ou necessariamente contra a fé cristã, como foi César. Eu estou dizendo que todos os candidatos são passageiros, como os Césares passaram. Todos os candidatos ocuparam uma cadeira de liderança por um tempo. Então, se o grande César, do grande Império Romano, caiu um dia, foi transitório, foi passageiro, o que dirá os candidatos que temos hoje, que terão um mandato de 4 anos. Então é sempre transitório. E é por isso que para mim não cabe uma briga feroz por um candidato que, primeiro, é humano tão quanto a gente, então é pecador tão quanto a gente, é falho tão quanto a gente, e segundo, vai passar. É um César. É alguém que vai ficar aí 4 anos, talvez se tiver um segundo mandato, 8 anos, e vai passar. É lógico que pode ser um tempo bom e pode ser um tempo ruim para a nação, mas ainda assim vai passar. Então, o que compensa? A gente romper laços, misturar as coisas com a fé por uma coisa tão passageira, que é um candidato, né? Então essa é a perspectiva fundamental. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós adoramos um único Deus e esse governa para todo sempre. Ponto. Os outros são Césares
que a gente dá o nosso voto, que a gente muda o nosso voto, que a gente vota hoje e na eleição que vem pode votar diferente. E tudo bem, porque é transitório, é passageiro. E essa, inclusive, é a beleza da democracia, é justamente o transitório e o passageiro. A gente não está votando alguém para ser rei, imperador, que vai ficar na posição o resto da vida. A gente está votando por um mandato de 4 anos. Né? Eu acho que é importante isso. As relações, a intersecção de fé e política. Agora eu vou tentar ir um pouquinho para os slides dessa longa introdução. Então, a fé como motivação. A fé desempenha um papel crucial na motivação dos indivíduos para que se envolvam com ações políticas, inspirando-os a lutar por justiça e equidade. Essa conexão entre crença e ação pode nos levar a mudanças significativas na sociedade, promovendo valores éticos, morais nas decisões políticas. Então, a fé nos move. A fé não só move montanhas, mas a fé move ideais. A fé move a nossa própria vida. Então, nessa perspectiva, a fé nos motiva. A gente não deixa a nossa fé de lado para ir na urna votar. A gente vai com ela. A gente não deixa a nossa espiritualidade de lado. Não, a gente vai com ela. E tudo que ela significa para nós, né? Então isso nos move, mas não só nas urnas, isso nos move na educação dos nossos filhos, isso nos move no ambiente de trabalho, isso nos move, e é importante que seja assim. A gente acredita numa fé integral que nos mova todos os dias da nossa vida, nos diversos papéis que a gente exerce no mundo, né? E também ela tem uma influência cidadã. A fé também molda a cidadania ao incentivar os indivíduos a assumirem responsabilidades sociais. A prática da fé pode resultar em um compromisso ativo com a comunidade, promovendo políticas públicas que reflitam princípios de solidariedade e justiça social essenciais para o bem-estar coletivo. Essa é uma outra coisa. O voto não é uma decisão de bem-estar visando o bem-estar pessoal. O voto é uma decisão visando o bem-estar coletivo. Agora a gente está pensando na cidade de São Paulo. Eu sei que nos debates falaram, né, de Hamas, de Cuba, de Venezuela, de Brasil, de abortamento. Tudo isso é cortina de fumaça. Nos interessa a cidade. É uma eleição para prefeito e vereador, 2 cargos que atuam na cidade. Então nos interessa o que essas pessoas que ocuparão essas cadeiras poderão fazer para o bem da cidade. E quando a gente pensa no bem da cidade, a palavra-chave é política pública. Porque são as políticas públicas que se concretizarão em bem-estar para as pessoas. Uma política pública adequada de educação, uma política pública adequada de saúde, uma política pública adequada de várias áreas, né? Vocês que são... política pública, né? Tá ruim isso aqui. Obrigado. Política pública, né? Que é a ação política que recai sobre o público, sobre a grande parte das pessoas. E aí, quando a gente estuda política pública, isso ajuda a gente a entender um pouco, por exemplo, o que o investimento numa UBS faz como resultado lá na ponta para a saúde de toda uma população, na atenção básica de saúde. Por exemplo, sei lá, quando eu era assessor, a gente criou lá o Mãe Paulistana, que era um programa de política pública focado, né, na atenção do pré-natal ao parto. E se sabe cientificamente que um bom pré-natal resulta num bom parto, que resulta num menor índice de mortalidade infantil. Isso é política pública. Então, quando a gente vota, a gente vai assim, quem é o cara que está olhando e vai cuidar disso? E vai colocar dinheiro em pré-natal, em UBS, para gestante, por exemplo. É uma ação.
Quem é o candidato que vai investir mais em transporte público ou em modais alternativos, porque a cidade não suporta mais tanto carro, o clima urbano não suporta mais tanto gás carbônico? Quem é? Isso vai gerar impacto para uma grande contingente de pessoas. Ainda que eu, que trabalho maior parte da semana em home office, use essas locomoções maiores 2 ou 3 vezes por semana, eu preciso pensar no coletivo, no que é melhor para a cidade como um todo. E a gente sabe que o melhor para a cidade, quando a gente pensa a cidade como um todo, é transporte público mais eficiente, por exemplo. Dentre outras. Então, quando a gente pensa no voto, a gente tem que pensar nisso. O que promove a maior justiça, o maior bem-estar social para o maior número de pessoas possível. E aí é lógico, um prefeito ou até um vereador que faz as leis e fiscaliza o trabalho de um prefeito, ele tem certas decisões, embora ele não decida tudo sobre o orçamento. Aliás, ele decide a minoria do orçamento, que boa parte do orçamento já é carimbado para áreas específicas. Agora, tem uma parte que ele tem autonomia de decisão de para onde esse orçamento vai e autonomia de equipe de execução do orçamento, que é os secretários municipais, os subprefeitos, que tem toda também uma influência, uma capilaridade na cidade. E isso é a equipe do prefeito. Você tem equipes concursadas, mas os cargos chaves de liderança, eles são cargos de confiança do prefeito. Tanto subprefeitos quanto secretários, por exemplo. Então a gente tem que considerar isso. Quem é a equipe do fulano? Né? É preciso considerar quem vai executar esse serviço e esse orçamento. Pode passar? Exemplos bíblicos de liderança política, né? A gente tem o grande exemplo de José como governador do Egito, né? O grande, tanto que a gente chama ele, né, popularmente José do Egito, porque ele foi um governador, né, um primeiro-ministro ali do Egito, praticamente. A gente teve Moisés como um libertador importante do povo de Israel, que desafiou, e olha que coisa maluca, né? O José no Egito, ele foi um cara, digamos, que a gente pode considerar um cara de situação, de governo, né? Ele trabalhou como homem de confiança do faraó. O Moisés foi um cara que foi criado com um dos faraós e foi o cara da oposição do Egito, porque foi o cara que brigou com o faraó para tirar o povo de lá. Então você vê que eles são dois heróis bíblicos de posições antagônicas. Então, mesmo no exemplo bíblico, você tem situação e oposição em tensão o tempo todo, a depender do momento histórico. Num primeiro momento histórico, José é um cara do governo egípcio. Num segundo momento histórico, Moisés é o cara contra o Egito. Interessante, né? Então, ambos foram obedientes a Deus e por serem obedientes a Deus, agiram de forma oposta. Justamente para obedecer a Deus, foram opostos. Por quê? Porque aquele contexto demandava um tipo de resposta. Davi, no reino de Israel, um homem segundo o coração de Deus, o segundo grande rei de Israel, é ainda hoje considerado, né, o grande nome da história política de Israel. Pode passar, Mandia, por favor? Isso no Antigo Testamento. Porém, essa é uma coisa também importante, e a gente já vai caminhar para o final, infelizmente. É uma coisa também importante que o eixo interpretativo do Antigo Testamento é diferente do eixo interpretativo do Novo Testamento. E a gente tem que entender essa transposição. O Deus que se revela no Antigo Testamento é um Deus que forma para si um povo, uma etnia, os judeus. E aí a lógica do reinado de Deus passa por essa mistura da religião com a raça, com a etnia e com o governo. Isso se mistura no judaísmo.
Quando a gente chega na fé cristã, é uma outra aliança e uma outra perspectiva. Primeiro, não é mais uma perspectiva étnica. Jesus diz, eu vim para todos os povos, para todas as nações, todas as tribos. Então, você já rompeu a perspectiva étnica. Já não é para uma raça, para uma etnia. Segundo, você rompeu a perspectiva de reinos locais. Porque a fé cristã, ela nasce para o mundo. E o desafio da fé cristã, desde o início, é ultrapassar todas as fronteiras. Então, como é que você ultrapassa todas as fronteiras para estabelecer um reino padrão para o mundo todo? Não. Nunca foi a proposta da fé cristã estabelecer um governo humano padrão para o mundo todo. A proposta da fé cristã é estabelecer o reinado de Cristo para o mundo todo. Mas o reinado de Cristo a partir de uma transformação pessoal, de uma decisão consciente, de um novo nascimento. E não numa perspectiva política. E aí, a expansão cristã deixa de lado a governança política e foca na plantação das igrejas e nas transformações e na influência que essas igrejas e esses novos convertidos vão fazer no mundo. E algumas vezes essa fé cristã vai ter respaldo e apoio de governos, de príncipes ou de reis ou de imperadores, ok? Em alguns momentos serão perseguidos e terão a oposição desses governos. E ok também. Porque, como disse o apóstolo no momento de perseguição, o apóstolo Pedro, nos importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, na hora de decidir entre quem a gente obedece, os homens ou a Deus, a gente obedece a Deus. Né? Então, esse eixo é importante que a gente mude na nossa cabeça e na interpretação. Eu vou parar por aqui, Amandinha, porque já deu o nosso horário. Foi só pequenas dicas, né, sobre como a gente pode e deve votar, e confie no seu bom senso, confie na sua consciência, confie nas suas pesquisas, confie, não 100%, porque enganoso é o coração humano, mas não aceite também que outra pessoa diga exatamente o que você tem que fazer, né? Você é capaz, inteligente e espero que maduro para tomar essa decisão. E considere também, é uma decisão para os próximos 4 anos. É uma decisão séria? Mas não é uma decisão para a vida toda. É uma decisão para os próximos 4 anos, tá? Então se permita considerar também. A gente fala, meu Deus, se meu candidato não ganhar, o meu mundo vai acabar. Não, não vai acabar. Você vai continuar vivendo. Se o seu candidato ganhar no domingo, na segunda-feira, você vai ter que levantar para trabalhar do mesmo jeito. Se ele perder, você também vai ter que levantar para trabalhar do mesmo jeito. E sua vida vai seguir. Então não vai ser o fim do mundo. Vai ser só o fim de um ciclo eleitoral. E virão outros e outros e outros. E se Deus quiser, vamos continuar num país democrático, onde teremos muitos outros ciclos eleitorais. Então, confie e não dramatize demais, né? Porque às vezes as pessoas fazem um drama. Meu Deus, o mundo está se acabando. Não, o mundo não vai se acabar. Não por isso. Não por isso. Né? A gente vai só escolher prefeito e vereador para a nossa cidade. Inclusive, uma brincadeira a respeito de quem Jesus votaria, né? É que é difícil Jesus me dizer em quem ele votaria, porque só no Brasil, eu acho que são 5.000 municípios. Então, ele teria que falar os 5.000 candidatos a prefeito que ele votaria. Então, é muita coisa, né? Então, às vezes, a gente está olhando aqui para São Paulo, uau! Mas, assim, pensa aqui no Brasil, tem 5.000 municípios. E São Paulo é uma cidade importante, mas é só uma cidade, dentre tantas no mundo e etc. Tá bom? Beijo, obrigado. No café a gente conversa mais, que aqui não deu tempo direito. E bom voto com consciência e com boa pesquisa para você.
Deus te abençoe.